O que realmente esconde o narcisista atrás dessa máscara que à primeira vista encanta todo mundo como se fosse um ser totalmente maravilhoso, sedutor e inteligente? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Muitas vezes, quando olhamos, por exemplo, uma pessoa que aparenta ser arrogante, confiante, na verdade, uma pessoa, por exemplo, que é pomposa, sabe? Aquela pessoa que é espalhafatosa, muitas vezes olhamos essa pessoa e acreditamos que essa pessoa seja feliz. Mas na maioria das vezes, uma pessoa que tem essas características, na verdade, elas são pessoas que são narcisistas e elas usam isso, viu, como uma maneira de proteção, na verdade, porque o transtorno, né, narcisista é uma espécie de armadura. Porque vejamos um exemplo: uma criança que sofre rejeição da mãe e do pai, tem sensação de abandono, ela vai criando um personagem, ou seja, ela vai criando um ideal daquilo que ela gostaria de ser, mas não é, porque tudo que ele faz, na verdade, é uma espécie de colagem de personagens para moldar, ou seja, ele não tem um self verdadeiro, ele não se encara, ele apenas idolatra a imagem que ele cria, tá bom, acerca de si. Então, atrás dessa pessoa que aparenta ser totalmente confiante e arrogante, há uma espécie de uma criança que é totalmente ferida, né? Tem seus traumas não foram muito bem resolvidos. Então, o narcisista, na verdade, ele é uma criança crescida. Ele é um homem, por exemplo, seus aspectos fisiológicos, mas mentalmente ele age como uma criança, porque ele é cheio de birras, de manias e de toques. Então, por exemplo, ele só faz aquilo que tem vontade. Então, quando algo que ele tem vontade não é feito, na verdade, ele começa a ser uma pessoa totalmente birrenta, uma pessoa totalmente briguenta e insatisfeito, tá? Então, por exemplo, essa carapaça que ele cria e que as pessoas olham como verdadeiras, na verdade, né? Ele vai fazendo isso como uma forma de se proteger dos relacionamentos tóxicos que ele teve com seu pai e com sua mãe. Interessante que ele espelha isso nas outras pessoas, só que ele não percebe, porque ele faz isso, na verdade, como maneira de se proteger, mas se protegendo ele faz igual aos seus pais. Agora, não sabemos, por exemplo, que há até uma briga, né? Por exemplo, se é de traço genético o transtorno de personalidade narcisista, ou se é também um fator que é totalmente ambiental. Na maioria das vezes, né, pode ser os dois, assim como confirma a neuropsiquiatria, ou seja, a pessoa já tem uma predisposição genética, mas o meio ambiente, na maioria das vezes, sabe, oferece um gatilho para que esses sentimentos, na verdade, por exemplo, floresçam na maioria das vezes. E ele sempre floresce de uma maneira não muito agradável, porque ele apenas está espelhando nos outros os relacionamentos que eles tiveram com seus pais. Ele está apenas refletindo ou a característica da mãe que deu para ele, que foi totalmente displicente, ou do pai, que foi autoritário. E muitas vezes pode ser ambos, por mais, por exemplo, que ele se fechou em si mediante esses abusos, ele repete esses abusos do seu pai. Então, por exemplo, ele cria, na verdade, um personagem que remete tanto às características da sua mãe e o do seu pai, né? Porque ele apenas mimetiza aquilo que ele aprendeu, né, na sua infância e passa isso para as outras pessoas. Então é por isso que ele é um ser, na verdade, que sempre vive se justificando constantemente e terceirizando as suas responsabilidades. O interessante também, o que o narcisista causa nas relações que ele tem interpessoais, é um estado de um labirinto emocional que as pessoas têm para com ele, né? É uma montanha russa, na verdade, que é totalmente emocional, porque ele vai fazendo elogios, por exemplo, constantes para essas pessoas, né? Sabe, aqueles elogios que são totalmente intensos, e depois ele entra numa espécie de humilhação,
Ou seja, né, a pessoa quando vive com uma pessoa que é totalmente manipuladora, ela vive como se fosse pisando em ovos, porque ela não sabe o que vai agradar, né, e nem sabe o que vai agradar, porque o narcisista, muitas vezes, quando ele elogia, ele coloca uma espécie de porém, puxa, eu gostei mais de você, sabe? Então ele sempre coloca algo inalcançável para que você o alcance, mas na maioria das vezes você não vai alcançar, porque ele está estipulando para você um ideal. Então, como você nunca vai alcançar, ele sempre terá um motivo, na verdade, de te elogiar e de te humilhar sempre. Então você entra nesse ciclo abusivo com ele que nunca se acaba. Mas será que, por exemplo, há uma espécie de esperança e de cura dentro desse relacionamento? Interessante que dentro do relacionamento com o narcisista, não, né? Porque algumas pessoas não acreditam que o narcisista ele possa se curar. Algumas correntes de pensamento, sim. Eu particularmente, né, eu penso que não. Embora que eu não seja formado em psiquiatria, né, mas eu leio bastante, eu leio muito sobre psiquiatria e psicanálise, parece que é mais uma predisposição genética que a pessoa tem. E dependendo do meio, né, dependente, por exemplo, da influência dos seus pais, isso pode desenvolver, por exemplo, né, uma espécie de narcisismo mais leve, vamos dizer assim, ou um narcisismo que fosse mais, vamos dizer assim, social, né? Porque quando falamos do transtorno de personalidade narcisista, ele é totalmente genético, tá? Mas há espectros de narcisismo, né, que não estão dentro do transtorno, porque há um narcisismo, por exemplo, que a mãe embutiu no filho, ou o pai, né, embutiu no filho, jogando as suas desilusões, as suas desesperanças, como se a criança, por exemplo, ela tivesse essa missão divina de fazer tudo aquilo que o pai, né, por exemplo, não conseguiu realizar em vida. Mas irrelevante, por exemplo, ao tema de hoje, na verdade, o narcisista, sim, ele usa uma espécie de máscara, tá bom? Porque ele se cola, ele tenta se colar, ele tenta se firmar. Ele não tem um selfie, na verdade, ele apenas cola personagens, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm uma concepção que o narcisista pode, né, se curar. Tá certo que eu vou falar é algo muito mais complicado e perigoso, mas as pessoas que são narcisistas, se essas pessoas não perderem muito na vida, elas nunca vão mudar. Por exemplo, não é caso de desejar mal, mas se ela não perder a família, o filho ou qualquer coisa, que Deus me livre, né? Mas muitas vezes, né, ela pode se reconsiderar, mas é muito difícil, porque isso já é uma constituição, na verdade, neurológica que ele tem, né, dentro aqui, porque, por exemplo, ele é um ser muito mais impulsivo, né, e repulsivo. Ele não pensa muito bem assim o que ele faz. É por isso que ele tem uma espécie de transtorno de personalidade antissocial, ou TPAS, ou seja, ele não respeita, na maioria das vezes, normas sociais, né? Então você vê que ele sempre tem vidas intensas, vidas ensandecidas, pessoas que bebem, pessoas que usam droga, pessoas que têm relacionamentos, né, com outras pessoas de um modo totalmente intenso. Essas pessoas são vazias, elas procuram cobrir esse vazio mediante essas sensações intensas. Então o narcisista, por mais que ele não aparenta ser uma pessoa totalmente depressiva, ele é sim, viu? Mas a depressão dele sempre se baseia mais numa espécie de ressentimento, raiva e angústia e medo. Por quê? Porque se ele não consegue as coisas que ele totalmente deseja, né, algo que não o satisfaz, ele começa a ter raiva, e com essa raiva ele tem medo de perder essas pessoas que não o satisfaz. Então, com essa raiva, com esse medo, ele começa a trabalhar com muito mais violência e controle sobre essas pessoas, tá bom? Então, se há uma espécie de esperança, há uma espécie, por exemplo, de esperança com a pessoa que se relaciona com ele, porque quando a pessoa percebe esses traços, que ele sempre terceiriza tudo aquilo que ela faz, sabe? Aquela pessoa que é intempestiva, impulsiva, e ela sempre fala: olha o que você fez eu fazer, eu não queria fazer isso, puxa, você me faz agir desse jeito, você me faz desconfiar de você, sabe? Então, se você se relaciona com uma pessoa que terceiriza muita coisa e que nada é culpa dela, nada é culpa dela, nada a culpa é dela, sabe? Tudo ela terceiriza, como se você fosse responsável
pela alegria dela, pelo bem-estar dela, você nunca chegará a esse limite, porque ele tem um ideal de pessoa que ele nunca vai encontrar. Então é por isso que ele é totalmente melancólico, depressivo, referente também, tá? Não só o transtorno de personalidade, mas referente às experiências que ele teve com seu pai e com sua mãe, porque ele é um ser totalmente infantilizado e ele usa todo esse transtorno, na verdade, como uma forma, por exemplo, de armadura, sempre justificando seus atos e que nada é culpa dele e sempre dos outros. Se vocês gostaram do tema de hoje e se o tema foi em total relevância, né, para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Comente alguma história que você teve com um tio, ou com um amigo, ou com uma pessoa, por exemplo, que foi totalmente abusiva também com você. Eu me relacionei, por exemplo, né? Tem uma pessoa que eu conheci que eu pensava que era uma espécie de amizade, né? Mas no final das contas ele sempre estava de olho na minha namorada, né? Mas aí a vida segue, viu? Mas aí como você tem que perceber isso, viu? Porque essa mesma pessoa, ela sempre, quando tinha problema, por exemplo, que eu considerava um amigo, né? Ele sempre, quando tinha problema com a esposa, o problema era a esposa. Aí arranjava uma namorada, né? Mesmo casado, e ele nunca tinha culpa de nada, o problema era a namorada. Então o problema sempre eram as amantes, né? Então ele chegou numa certa feita e tentou conquistar. Eu já tinha acabado a relação com a minha namorada na época, e ele falou para ela assim: não, eu mudei, eu sou uma pessoa diferente. As pessoas são o que são. As pessoas, por exemplo, elas mentem para poder angariar, tá bom? E sempre vai justificar o seu fracasso. Então hoje mesmo até você estava pensando acerca disso, coitada da menina, ela deve sofrer demais, porque se uma pessoa, por exemplo, que erra uma vez com você, ela sempre vai errar, viu? Sempre vai errar e sempre vai justificar e sempre vai colocar a culpa em você. Então você tem que prestar atenção nesse tipo de pessoa que jamais admite a sua culpa e que queira mudar. Mas se você faz uma coisa, ou se você conhece uma pessoa que é totalmente intempestiva e que faz isso e sempre terceiriza, não vou fazer mais, foi um lapso, foi uma fraqueza, essa pessoa nunca vai parar de te magoar e te frustrar. Se afaste desse tipo de pessoa, que são as pessoas mais venenosas que você pode encontrar na sua vida. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho. Olha, eu falando até um pouquinho da minha vida aqui para vocês, tá? Mas como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.